Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema para a sua vida. Uma palavra que vai trazer impacto, uma palavra que vai dar direcionamento. Vamos meditar em Jeremias capítulo 20, versículos 9, 10 e 11. Então vamos começar falando sobre o versículo 10, não vai ser por ordem não. E os tópicos vão ser 3 tópicos. O primeiro tópico: o desânimo é vencido quando não ouvimos o que os outros dizem. Veja que em Jeremias 20, 10 está escrito: porque ouvi a condenação de muitos, a terror de todos os lados. O que trouxe desânimo em Jeremias? A condenação de muitos, estavam apontando o dedo para ele, isso o afetou. Estavam ali falando mal dele, e isso o afetou. Estavam ali ridicularizando ele, e isso o afetou. Estavam ali falando que ele não tinha uma chamada divina, e isso o afetou. Estavam ali o condenando, como foi lido aqui, isso afetou a ele. Estavam ali de alguma forma detonando ele. Estavam ali de alguma forma praguejando ele. E isso o afetou espiritualmente. Ele começou então o quê? A ficar desanimado. Muitas das vezes nós somos espirituais, mas as vozes do mundo às vezes nos afetam. As vozes da maioria das pessoas, às vezes, nos colocam em dúvida quanto ao nosso chamado. As vozes da multidão das pessoas nos deixam desequilibrados. As vozes das multidões das pessoas vêm colocar no nosso coração a dúvida. Pode prestar atenção aqui que ele ficou balançado, porque ele mesmo diz, porque eu ouvi a condenação de muitos. A terror de todos os lados, era muita gente o condenando. Pode prestar atenção que em Números capítulo 13, 12 espias vão ver a terra prometida. 10 voltam dando um relatório, 2 voltam dando um outro relatório. A maioria, ou seja, os 10 voltaram dizendo, realmente a terra mana leite e mel. Contudo, é terra de gigantes. E nós, em relação aos gigantes, somos gafanhotos, não tem como conquistar essa terra. Caleb e Josué disseram, não, subamos animosamente sim a conquistar essa terra, porque o Senhor nos deu por herança. Mas qual foi a opinião que o povo de Israel absorveu? Foi a opinião da maioria, ou seja, da multidão, os 10 espias. O povo de Israel foi contaminado pelo que a maioria, vamos colocar aqui, a multidão disse, não podemos herdar a terra, tem gigantes, nós somos gafanhotos em relação a eles. E aqui nós vemos também, todos estavam contra Jeremias, condenando, a voz da multidão veio ali, assoprou nos ouvidos dele, ele estava sob pressão. E aí veio o quê? O desânimo. É como eu sempre relato, 1 Coríntios 14, 10, há porém muitas espécies de vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Quais são as vozes que têm vindo sobre a sua vida, que têm tentado atingir o teu ministério, a tua chamada divina, o propósito de Deus para a sua vida? Nós sabemos que o profeta Jeremias é um homem espiritual, foi um homem espiritual, mas muitas das vezes nós fraquejamos. Quer ver um homem na Bíblia que ele nem conhecia Cristo, nem seguia Cristo, mas ele teve uma espiritualidade aguçada mais do que a multidão? Jesus está passando. O cego de Jericó começa a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor para e faz um milagre na sua vida. Mas antes, a multidão, olha, as vozes da multidão chegam nele. Para de incomodar, o mestre não vai te atender. Só que ele clamou mais ainda e foi atendido pelo mestre. Então nós vemos que ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava muito mais que a multidão e todas aquelas pessoas que estavam com Cristo. Jeremias, ele era um homem espiritual, mas nesse momento ele estava cego. Então muitas das vezes nós falhamos. Você tem espiritualidade, você tem unção, você tem o brilho do Espírito, você tem uma vida de comunhão com Deus, mas muitas das vezes diante da situação você fica cego, você fica cega.
E aqui o cego de Jericó, que fisicamente era cego, espiritualmente ele enxergava mais que a multidão que tentou calar ele e de todas as pessoas que estavam naquele lugar. Jeremias era um homem espiritual, mas na ocasião, quando a multidão ali o confundiu, ele estava cego espiritualmente. Fisicamente, ele estava enxergando tudo muito bem, mas espiritualmente, mesmo sendo espiritual, estava cego. Então nós vemos aqui que nós temos fraquezas e às vezes cedemos à voz da multidão. Mas o cego de Jericó, que era cego fisicamente, não cedeu à voz da multidão. Ele estava enxergando muito mais espiritualmente que a multidão, que todos que estavam ali. Segundo tópico, o desânimo é vencido quando nós não nos esquecemos de quem nos chamou. Você vê que em Jeremias 29 ele escreve assim, ó: não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Então você pode perceber aqui que se você quiser vencer o desânimo, você não pode esquecer de quem te chamou. Jeremias falou: não me lembrarei mais dele, não falarei mais do seu nome. Mas quando ele disse isso, acendeu uma chama dentro dele e ele lembrou: quem me chamou foi Deus. Quem me levantou na terra foi o Todo-Poderoso. Quem me usa é o Pai dos Espíritos. É o Senhor dos Exércitos. É o varão de guerra. Então você vê que exteriormente o profeta estava abatido e quer desistir do seu ministério que tanto lhe trazia sofrimento. Mas interiormente estava havendo um conflito dentro dele. O homem interior sente a chama do Espírito acender dentro dele. E faz ele entender que não tem como desistir, não tem como parar, não tem como dar uma pausa, não tem como olhar para trás, tem que prosseguir, tem que ir em frente. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, e porque prego o evangelho e não tenho do que me gloriar, e ai de mim se não pregar o evangelho. Não tem como, escolhido não tem escolha, escolhido não pode voltar para trás. Foi levantado por Deus. Então, todas as vezes que vier o desânimo, lembre-se de quem te chamou, como Jeremias. Ele falou: não vou mais pregar, não vou falar mais o nome dele. Mas aí dentro dele acendeu uma chama e fez ele se lembrar: quem te chamou foi Deus. E quando você se lembra que foi Deus que te chamou, não foi o homem, você continua. Porque você sabe que quem te chamou é aquele que tem o controle de tudo na sua vida, até daquilo que você está sentindo. Ele tem o controle. E também temos que lembrar sempre de quem nos chamou e se lembrar desse versículo aqui que eu ia passar batido, de Colossenses 1,13. E que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não se esqueça daquele que chamou e te tirou das trevas, da escuridão. Te transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Em terceiro lugar, o desânimo é vencido quando reconhecemos que a vitória já nos foi dada. Pode ver lá em Jeremias 20:11, olha o que ele profere. Mas o Senhor está comigo como um terrível valente, por isso tropeçarão os meus inimigos e não prevalecerão, serão envergonhados. Então quer dizer que a vitória vem quando paramos de ouvir as vozes do desânimo, quando nos lembramos de quem nos chamou e quando entendemos que a vitória já nos foi dada. Então não tem por que desistir, é só continuar caminhando. É só continuar trilhando o caminho. Nós sabemos também que o profeta Elias tem uma crise de depressão, fugindo de Jezabel. E ele para no deserto, no meio do deserto, tem um zimbro, ele para debaixo de um zimbro. Ele diz: já basta, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele estava desistindo do ministério, ele estava desanimado, abatido. O que Deus fez? Exortou ele? Não, enviou um anjo, deu pão para ele, deu água. E depois que ele se recobrou, o anjo disse: levanta-te e continua a caminhada, porque muito longa ainda é a sua caminhada. Então não se esqueça disso, meu amigo, minha amiga. O desânimo é vencido quando não ouvimos o que os outros dizem de nós negativamente. O desânimo é vencido quando não nos esquecemos de quem nos chamou. O desânimo é vencido quando reconhecemos que a vitória já é nossa. Que essa palavra faça parte da sua vida e do seu ministério.